Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel. Shadowslav, capítulo 36. Fogueira. O restante do caminho até a colina alta não levou muito tempo. Com Nefis liderando o caminho, tomando todas as direções certas nos lugares certos, não havia necessidade de explorar o labirinto e retroceder depois de encontrar um beco sem saída. Além disso, não havia carniceiros carapaça por perto. Na verdade, eles poderiam ter se movido ainda mais rapidamente se não fosse por Cássia, que caminhava lentamente mesmo com a ajuda de seu cajado. Guiada pela corda dourada, ela explorava cuidadosamente o chão à frente antes de dar cada passo. Os caminhos irregulares da Floresta Carmesim não eram uma superfície ideal para uma pessoa cega andar. Sunny não disse muito, lançando periodicamente um olhar incrédulo para o par estranho. Não importa como ele olhasse para isso, Cássia parecia ser um peso morto. Talvez fosse cruel dizer, mas na realidade impiedosa do reino dos sonhos, a bondade equivocada era uma maneira certa de acabar morto. Antes de conhecer e observar as meninas, ele ainda tinha esperança de que o terrível defeito de Cássia escondesse um aspecto poderoso e inesperado. Mas pelo que ele viu, não era o caso. Se ela não conseguia nem andar direito, que tipo de poder havia para esconder? Nada poderia superar o fato implacável de que a garota cega não poderia se proteger, assim, só arrastaria seus companheiros para baixo. Era preciso ser um tolo ou não gostar de viver para permitir que isso acontecesse. Então, qual dessas descrições se adequava a Nefis? De alguma forma, ele sentiu que nenhuma delas se aplicava. O pôr do sol não estava longe quando chegaram à colina. Depois de subir e se aproximar do crescimento maciço de coral, Nefis dispensou a corda dourada e imediatamente a convocou novamente. Dessa forma, foi desamarrada e apareceu em suas mãos em um pacote arrumado. Ah! Então é uma memória. Sunny se perguntou que qualidades a corda mágica tinha. Logo, sua curiosidade foi satisfeita. Bem na frente de seus olhos surpresos, o comprimento da corda começou a aumentar de repente. Logo, era 3 vezes maior do que antes. Nefis calmamente amarrou ambas as extremidades da corda em laços e depois jogou uma delas no ar, enrolando-a com precisão ao redor de uma saliência proeminente perto do topo da coluna de coral. Então, ela testou se a corda iria aguentar, subiu rapidamente e acenou de cima, dando a Sunny o sinal para segui-la. Depois de hesitar por um segundo, Sunny se aproximou da corda e a agarrou. Ele não conseguia deixar de pensar que esta seria a oportunidade perfeita para cortar sua cabeça. Com ele indefeso enquanto escalava e Nefis em pé no topo do pilar, sim. A vívida imagem apareceu em sua mente. Pare de ser paranoico, Sunny pensou, tentando se acalmar. Não é que ele estivesse certo sobre as impecáveis qualidades morais de Estrela da Mudança. Em vez disso, ele estava certo de uma coisa: se Nefis realmente quisesse matá-lo, ela não precisaria esperar por uma oportunidade. Ela poderia simplesmente cortá-lo em pedaços a qualquer momento. Assustado e, ao mesmo tempo, tranquilizado por este pensamento, Sunny escalou habilmente e juntou-se a Nefis no topo do monte de coral. Então, ele se virou e assistiu curioso, imaginando como Cássia chegaria até eles. A garota cega dispensou o bastão de madeira e se aproximou da corda. Então, ela a segurou com uma mão, seguiu-a até o laço na ponta e colocou o pé dentro. Assim que terminou, Nefis agarrou a corda e começou a puxar, levantando Cássia pouco a pouco até que ela alcançasse o topo. Ela só precisou pegar na mão de Nefis e dar um passo para se juntar a eles. Eficiente. O monte de coral era muito maior do que a plataforma de pedra circular do pescoço do cavaleiro gigante. Na verdade, era quase como uma pequena ilha. No ponto mais alto da ilha, escondido atrás de algumas lâminas de coral, as meninas tinham feito um pequeno acampamento. Havia pilhas de algas para dormir, tiras de carne de carniceiro secando ao sol e uma fogueira. Sunny apontou para a fogueira improvisada. Foi vocês duas há 2 noites? Eu vi uma luz laranja ao longe. O rosto de Cássia escureceu. Sim, foi a primeira vez que fizemos uma fogueira. Mas acabou sendo um erro muito ruim. Nefis suspirou. Sunny levantou uma sobrancelha, surpreso. Por quê? A garota cega tocou seu cabelo e virou a cabeça para Nefis. À noite, qualquer luz atrairá monstros. Fomos atacadas por carniceiros primeiro. E então, ela empalideceu e não terminou. Mas não precisava. A memória do tentáculo colossal ainda estava fresca na mente de Sunny. Parecia que ele teve sorte de encontrar essas duas quando encontrou. Se não,
Ele certamente faria uma fogueira esta noite para assar um pouco de carne de carniceiro. Entendi. Nefis olhou para o céu e limpou a garganta. Deve estar tudo bem agora. Ainda temos tempo antes do sol se pôr. Depois disso, ela ficou ocupada acendendo fogo. Cássia simplesmente sentou-se em um monte de algas marinhas e esperou. Sem saber o que fazer, Sunny se abaixou no chão e deixou seu corpo cansado e machucado descansar. Depois de um tempo, ele disse, tenho carne fresca na minha mochila. Você tem água? Cássia sorriu. Sim. Depois disso, ela estendeu o braço para ele. Um segundo depois, uma bela garrafa feita de vidro azul com estampa apareceu em sua mão. Essa é uma memória que tenho. Sempre está cheia. Sunny pegou a garrafa de vidro e olhou para ela com inveja. Um suprimento interminável de água, hein? Com certeza é melhor do que o meu sino super alto. Obrigado. Ele levou a garrafa à boca e bebeu a água fresca e deliciosa com ganância. De fato, não importava o quanto ele bebesse, a quantidade de água dentro da garrafa não parecia diminuir. É realmente interminável. Cássia tocou em seu cabelo novamente. Não exatamente. Se você virar a garrafa e deixar a água fluir, ela vai parar em meia hora ou mais. Mas logo depois estará cheia novamente. Nesse momento, Nefis já havia terminado de fazer o fogo. Sem olhar para cima, ela pegou a mochila de Sunny e a abriu. Imediatamente, o fragmento de alma rolou para fora. A garota alta olhou para ele, depois para Sunny. Então ela colocou o fragmento de volta e tirou a carne. Sunny ficou tenso, preparando uma resposta enganosa. Mas Nefis não perguntou. Então, ele fingiu que nada tinha acontecido e continuou sua conversa com Cássia. Ainda é uma ótima memória. Obter água potável não é uma tarefa fácil. Cássia concordou e sorriu, satisfeita com suas palavras. Logo, o rico cheiro de carne assando permeou o ar. Ao mesmo tempo, o sol começou a se aproximar do horizonte, um alto estrondo veio de algum lugar abaixo, e as primeiras manchas de água negra começaram a aparecer entre as paredes carmesim do labirinto. Sunny olhou para o leste, onde o céu já estava escurecendo. Então ele mudou desconfortavelmente de posição. Os carniceiros carapaça vêm até aqui. Nefis virou a carne e assentiu. Sim. Mas, só à noite. Durante o dia, a maioria deles parece desaparecer. Sunny sorriu, tendo uma ideia do porquê de não haver muitos monstros no labirinto durante o dia. Isso é porque todos se reúnem perto do lugar onde eu estive passando meu tempo recentemente. Você deveria ter visto o penhasco alto a oeste daqui. Bem, na verdade é uma estátua. Cássia abriu os olhos bem abertos. Uma estátua? Mas para você sobreviver, ela deveria ser. Sim, é uma estátua gigante de um cavaleiro, com pelo menos 200 metros de altura. Ele está sem a cabeça, então eu me escondi no topo do pescoço. De qualquer forma, no dia em que fomos enviados para cá, duas criaturas marinhas lutaram perto daquela estátua. Quando a água recuou, vi um enorme cadáver deitado lá, com centenas de carniceiros carapaça lentamente despedaçando. Nefis assentiu. Isso explicaria a falta de criaturas de pesadelo durante o dia. Por quanto tempo? Sunny piscou. Por quanto tempo o quê? Estrela da Mudança o encarou por alguns segundos, deixando todos desconfortáveis. Por quanto tempo? Até que eles terminem de devorar o cadáver. Mais um dia, 2 no máximo. Nefis virou-se, tirou a carne do fogo e rapidamente apagou. Tem definitivamente algo de errado com essa garota. Os 3 comeram na luz fraca do crepúsculo. A carne estava suculenta, macia e indescritivelmente deliciosa. Era melhor do que qualquer coisa que Sunny já havia provado, até mesmo na cafeteria da academia. Claro, sua fome insuportável também contribuiu para isso. De vez em quando, eles passavam a garrafa de vidro um para o outro. Quando terminaram a refeição, o mar escuro voltou, e a noite caiu sobre eles. Tudo foi consumido pela escuridão absoluta. Claro, Sunny podia facilmente ver tanto Nefis quanto Cássia. Sob a cobertura da noite, Estrela da Mudança permaneceu praticamente a mesma. A garota cega, no entanto, permitiu que suas verdadeiras emoções aparecessem, pensando que ninguém iria ver. Ela parecia muito mais perdida, solitária e assustada do que durante o dia. Como se tentasse resistir a esses sentimentos, Cássia disse com uma voz alegre. E se nós nos apresentarmos formalmente? Eu sou Cássia. Nefis olhou na direção dela e deu de ombros.
Nef, em seguida, era a vez de Sunny. Ele exalou, aliviado por eles não terem perguntado diretamente seu nome. Provavelmente, ele ainda seria capaz de fornecer seu nome humano, no entanto, isso também poderia depender da formulação da pergunta. Aliviado, ele sorriu e respondeu, eu sou Sunlis. Mas pode me chamar de Sunny. Shadowslav, capítulo 37. Conhecendo um ao outro. Sunny estava lentamente se acostumando a ter conversas no escuro. Sem o peso da luz, as pessoas estavam mais relaxadas e honestas. Isso fazia lembrar dos frequentes blackouts que costumavam acontecer na cidade quando ele era criança. Sua família não tinha escolha senão se juntar e passar algumas horas sem fazer nada além de conversar uns com os outros. Agora, essas horas escuras se tornaram algumas de suas lembranças mais preciosas. Ele ficou em silêncio por alguns momentos e então disse, já que vamos depender uns dos outros, devemos compartilhar quais habilidades e memórias temos à nossa disposição. Essa era uma sugestão lógica. Se eles fossem lutar lado a lado, conhecer as forças uns dos outros era mais ou menos vital. Ainda assim, ele notou Nefis olhando em sua direção com uma expressão cautelosa no rosto. Felizmente, ele estava obscurecido pela escuridão. Eu começo, disse Sunny, tanto para mostrar sua sinceridade quanto para revelar informações sobre si mesmo de forma controlada. Se ele tomasse a iniciativa de falar, ainda teria que dizer a verdade, mas quanto e em que medida ainda estava por decidir. Se eles perguntassem e ele tivesse que responder, no entanto, as coisas se tornariam imprevisíveis. Meus atributos me dão uma afinidade com as sombras. Eu também tenho uma pequena afiliação com a divindade. Por último, sou propenso a me encontrar em situações improváveis. Cassie ouviu atentamente e depois baixou a cabeça, como se estivesse envergonhada. Ele está falando a verdade. Não que tenhamos duvidado da sua honestidade. Por que não? Passei tanto tempo ganhando a reputação de mentiroso patológico. Sunny limpou a garganta e sorriu, escondendo seu nervosismo. É mesmo? É bom saber. Mas, por que você tem tanta certeza de que estou sendo honesto? A menina cega se mexeu um pouco. Isso é minha habilidade. Eu posso ver os atributos das pessoas. Às vezes, também recebo, visões. Elas podem ser sobre o futuro ou o passado. Quer dizer, é o que eu acho, só aconteceu umas poucas vezes. Sunny engoliu em seco, mas depois relaxou. Então, ela é uma espécie de oráculo. Felizmente, sua percepção se limita aos atributos, senão, eu estaria em apuros. Ainda assim, vou ter que ser cuidadoso perto dela. Ele finalmente percebeu como a menina cega sabia sobre seu aniversário. A questão era se ela havia visto isso em uma visão do futuro ou do passado. Se fosse o primeiro caso, seria seguro assumir que ele certamente seria capaz de comemorar pelo menos mais um aniversário? Ou será que saber o futuro afetava e mudava realmente ele? Por exemplo, depois de descobrir que ele definitivamente iria sobreviver, Sunny poderia naturalmente relaxar e abaixar sua guarda. Então, ele morreria como resultado disso. Certamente parecia possível, certo? Isso pressupõe que o futuro pode ser alterado. Mas talvez não fosse? Então, sentindo sua cabeça doer, Sunny decidiu evitar essa linha de pensamento por enquanto. Em vez disso, ele escondeu sua agitação interior e disse em um tom amigável, essa é uma boa habilidade. Falando em habilidades, você já viu a minha? Minha sombra pode se mover independentemente e explorar. Ela não pode afetar o mundo material, mas compartilhamos visão e audição. Dessa forma, eu posso identificar perigos antes de encontrá-los. A sombra é rápida e furtiva, pode ir a qualquer lugar e é quase impossível de ser notada. Também posso enxergar no escuro. Ele sorriu, esperando que as meninas entendessem e apreciassem a utilidade de sua sombra exploradora. No entanto, a reação delas foi um pouco estranha. Nefis lentamente virou a cabeça na direção dele, enquanto Cassie ficou um pouco pálida e levantou as mãos para cobrir o peito. O quê? Nefis franziu a testa e disse em um tom neutro. Você já usou sua habilidade na academia? Sunny piscou. Que pergunta estranha. Na academia? Claro, é claro. Por quê? Certo, elas pensam que eu sou um pervertido. Merda! Antes que as meninas pudessem dizer qualquer coisa, ele levantou apressadamente a mão e disse, mas nunca usei para fazer nada impróprio. Vocês têm que acreditar em mim. Felizmente, era pura verdade.
No entanto, tanto Nefis quanto Cassie pareciam céticas. Sunny rangeu os dentes. Tive coisas mais importantes para fazer do que o que vocês estão pensando. Passei quase todas as horas acordadas aprendendo como sobreviver. Nefis ergueu uma sobrancelha. Eu nunca te vi na aula, nem uma vez. Sunny riu. É claro que não. Enquanto você estava ocupado esfregando o chão com outros adormecidos, eu estava estudando sobrevivência na natureza. Era a vez de Estrela da Mudança piscar. Sobrevivência na natureza. O quê? Existe um curso assim? Cassie parecia igualmente confusa. Sim, existe. Pode parecer um pensamento tardio para a maioria das pessoas, mas para um garoto do interior como eu, que nunca frequentou uma escola chique ou teve um tutor particular, aprender a sobreviver na natureza é a diferença entre vida e morte. Sem isso, eu teria afogado no momento em que fomos enviados para o reino dos sonhos. Em uma rara ocasião, Nefis parecia completamente confusa. Ela esfregou os pulsos e olhou pensativamente na direção de Sunny. Entendo. Eu não sabia. Sunny fez uma careta e lutou para evitar que o veneno entrasse em sua voz. Quando finalmente falou, seu tom era leve e amigável. Tudo bem. É natural que alguém da sua posição não saiba. Quando ele mencionou sua posição, um sorriso estranho apareceu no rosto da Estrela da Mudança. Mas no final, ela não respondeu. Sunny continuou. De qualquer forma, essa é a minha habilidade. Quanto às memórias, eu tenho 3. Uma é uma armadura, outra é uma espada e a última é um sino muito alto. Agora era a vez deles compartilharem. Depois de uma curta pausa, Nefis falou, meus atributos me dão afinidade com luz e fogo, bem como uma forte afiliação com a divindade. Eu tenho 2 memórias, uma corda. Enquanto ela falava, Sunny estava olhando para Cassie, tentando ler sua expressão. Pelo que viu, Nefis estava dizendo a verdade, mas também não toda a verdade. E julgando pelo quanto a garota cega estava tentando esconder seus verdadeiros sentimentos, o segredo escondido entre os atributos da Estrela da Mudança não era trivial. Interessante. E uma espada. A corda é muito resistente e pode mudar de comprimento. A espada é muito afiada e pode proteger seu portador contra ataques de almas, até certo ponto. Minha habilidade pode ser usada para curar. Sunny não perdeu a escolha das palavras na última parte. Pode ser usada para curar, isso significa que seu propósito principal era algo diferente? Ele tinha quase certeza de que Nefis não revelaria todas as suas cartas, assim como ele. No entanto, habilidades de cura eram extremamente raras. Ter uma que pudesse curar, mas não se limitasse a isso seria simplesmente inédito. Mas, então novamente, ela era a Estrela da Mudança, uma das poucas pessoas na história a receber um nome verdadeiro no primeiro pesadelo. Se Sunny fosse considerar sua própria habilidade de aspecto, nada parecia impossível. Eu me pergunto qual é o nível de aspecto dela. Exteriormente, ele fingiu estar animado. Você é uma curandeira? Isso é incrível. Ter uma curandeira entre nós é uma sorte incrível. Cassie concordou e sorriu. A Nef também é uma lutadora incrível. Você deveria ter visto ela lidando com aqueles carniceiros carapaça. Bem, eu também não vi realmente. Mas parecia muito assustador. Sunny não precisava que ninguém lhe dissesse o quão formidável de guerreiro Nefis era. Ele tinha visto com seus próprios olhos. De certa forma. Na verdade, foram os olhos de sua sombra. Bem, seja lá o que ela tivesse em vez de olhos. Enquanto isso, Cassie suspirou. É a minha vez? Meus atributos não são nada especiais. Acho que tenho afinidade com revelações e destino. Minha habilidade, como eu disse antes, não é muito útil. Sobre minhas memórias, tenho 3, a garrafa, o bastão de madeira e essa armadura. Você já sabe sobre a garrafa. O bastão pode criar vento. A armadura é, na verdade, do rank desperto, Nef me deu quando nos conhecemos. Tem um encanto de proteção muito poderoso. Então, ela não só carrega Cassie nas costas, ela até deu sua única roupa. Uma armadura de rank desperto, ainda por cima? O que Nefis está pensando? A garota cega virou-se e acrescentou depois de um tempo. Eu costumava ser uma espadachim bastante decente, antes. Agora eu não posso realmente lutar. As últimas 2 frases eram obviamente relacionadas ao seu defeito. Sunny e Nefis, no entanto, escolheram manter os seus segredos.
Apesar do fato de que saber o defeito do seu companheiro também era importante para a cooperação e para ter as costas uns dos outros, compartilhar algo assim exigia um nível muito alto de confiança. Atualmente, não havia confiança entre eles. E mesmo que houvesse, Sunny não planejava compartilhar seu defeito com ninguém. Nefis também parecia ter muitos segredos. Depois de um tempo, ele disse: "Ótimo. Isso é bom. Acho que temos ferramentas suficientes para sobreviver, desde que as usemos corretamente. Acho que é hora de dormir." Na escuridão, Nefis inclinou a cabeça, ouvindo suas palavras com um olhar distante. "Está bem. Eu vou ficar de vigia primeiro." Sunny decidiu ser útil e disse: "Na verdade, minha sombra não dorme. Ela pode nos acordar se algo acontecer." Estrela da Mudança sorriu lentamente. "Eu vou ficar de vigia primeiro." Sentindo um pouco de frieza em sua voz, Sunny suspirou e deu de ombros. "Como quiser. O que você vai vigiar, hein? Você nem consegue ver nada. Seja o que for. Apenas não me culpe se algo gigantesco nos engolir no meio da noite." Então ele de repente estremeceu. "Espera, isso não foi uma bandeira de morte, certo?" "Certo, é claro que não. De jeito nenhum." Shadowslave, capítulo 38. Perguntas na escuridão. O sono estava evitando Sunny. Por um tempo, ele ficou sentado em silêncio na escuridão, ouvindo o ronco calmante das ondas. Neste raro momento de descanso, lembranças dos últimos dias inundaram sua mente. No entanto, ele estava cansado demais para pensar seriamente em qualquer coisa. Ele estava quente, saciado e relativamente seguro. Por enquanto, isso era mais do que suficiente. Logo, o ritmo da respiração de Cássia mudou, indicando que ela havia adormecido. Nefis estava guardando o acampamento, imóvel e, como sempre, um pouco distante. Com seus cabelos prateados e pele clara, ela parecia uma estátua de alabastro. Sunny suspirou. Ele lutou um pouco e depois disse em voz baixa: "Ei! Posso fazer uma pergunta?" Nefis olhou para ele e encolheu os ombros. A falta de uma resposta audível indicava claramente que ela se lembrava de sua capacidade de ver no escuro. "Claro, seria uma pergunta pessoal demais." Sunny hesitou. "Pensei que vocês legados entrassem na magia com um arsenal completo de memórias herdadas." "Quer dizer, isso deveria ser sua principal vantagem." "Como é que você só teve 3? Nefis ficou em silêncio por alguns momentos. "Na verdade, eu só tinha 2. A corda veio da Cassie." Ele ergueu uma sobrancelha. "Ah, entendi." Percebendo que sua resposta não era realmente uma resposta, Nefis pensou por um tempo e acrescentou: "Nós perdemos a maior parte de nossas memórias quando meu pai faleceu. As que restaram foram vendidas uma a uma ao longo dos anos, para manter a família à tona. Esta espada e armadura vieram do meu primeiro pesadelo." Então era assim. Sunny percebeu que a queda do clã Chama Imortal poderia ter sido mais completa do que ele pensava. Ainda assim, algo não fazia sentido. Certamente, com a reputação e posição do seu clã, havia outras maneiras de ganhar dinheiro. Sem nenhuma reação forte, Nefis simplesmente disse: "Havia outras razões." Então, ela inesperadamente virou a cabeça na direção dele. "Posso te fazer uma pergunta em troca?" Sunny engoliu em seco. "Sim, claro." Nefis inclinou a cabeça. "Como você sabia que eu sou um legado?" "O quê?" "É isso. Simples." Ouvi o Caster mencionar isso. Ele estava repreendendo outros adormecidos para que tratassem você com respeito. Ela deu-lhe um aceno de cabeça e virou-se. Quais pensamentos estavam escondidos por trás de seus calmos olhos cinzentos? Sunny não sabia. Passou algum tempo antes que ele reunisse coragem suficiente para fazer a pergunta que realmente queria fazer. Antes de fazê-lo, no entanto, ele se certificou de que Cassie estava dormindo profundamente e abaixou a voz. "Posso fazer outra pergunta?" Sem receber uma resposta negativa, ele continuou. "Por que está se sobrecarregando com ela?" Um canto da boca de Estrela da Mudança se curvou levemente. "Por que não?" "E você?" Sunny rangiu os dentes, sentindo o defeito empurrando a resposta sincera para fora de sua boca. Não, para ser honesto, ele queria acreditar até o último momento que a resposta seria sim. Mas uma das coisas que ele perdeu depois do pesadelo foi a capacidade de mentir para si mesmo. A verdade era implacável. Não é que Sunny não tivesse pena da garota cega ou não quisesse ajudá-la. É só que ele sabia com certeza que não era algo que ele pudesse fazer.
Ele mal conseguia salvar a si mesmo, muito menos carregar uma pessoa indefesa pelo reino dos sonhos. Se ele tentasse, morreriam juntos. Ainda assim, ele não pôde deixar de ficar um pouco desapontado consigo mesmo. Nefis, no entanto, não parecia julgá-lo. Ela não mostrou nenhuma reação. Depois de alguns momentos, ela simplesmente disse: "Porque eu quero." "Porque ela quer." Essa não era a resposta que Sunny esperava ouvir. Ele tinha quase certeza de que ela o repreenderia sobre virtude e compaixão ou revelaria alguma maneira obscura de tornar a habilidade aparentemente fraca de Cassie incrivelmente útil. No entanto, ela não fez nada disso. Nefis esperava que ele acreditasse que ela estava colocando sua vida em perigo, a ponto de sacrificar uma memória desperta do tipo armadura, porque era algo que ela simplesmente queria fazer. Absurdo! Inicialmente, ele descartou a resposta dela como uma não-resposta. Mas quanto mais pensava nisso, mais perturbado se sentia. Porque talvez fosse realmente a verdade. Devido às circunstâncias de sua vida, Sunny nunca realmente fez as coisas porque queria. Na maioria das vezes, ele as fazia porque precisava. Nunca era uma questão de querer, sempre era uma questão de precisar. Para ele, essa era uma regra básica da vida. Mas será que realmente era? Ou era apenas uma questão de perspectiva? Nefis tinha certas vantagens em sua educação, mas não eram tão amplas quanto ele havia imaginado. Ela não tinha riqueza e nem um arsenal de relíquias para fortalecê-la. No entanto, ela tinha uma mentalidade diferente da de Sunny. Não era impossível para ela ter a audácia de ignorar a necessidade em favor de algo tão frívolo quanto o desejo de fazer coisas que uma pessoa normal como Sunny nunca faria. Como ajudar uma garota cega simplesmente porque isso era o que Nefis queria fazer? Talvez, aquela mentalidade fosse a maior vantagem de todas. Talvez, esse fosse a verdadeira barreira que separava os legados do resto deles. Isso era muito para pensar. No entanto, antes que Sunny pudesse reunir seus pensamentos, Nefis falou de repente novamente. "Minha vez." Ela quer dizer que é a vez dela de fazer uma pergunta. De fato, era isso que ela queria dizer. Estrela da Mudança se voltou novamente para Sunny. Após uma longa pausa, de repente perguntou: "Você conhece a lenda de Odisseu?" O que? Quem? Que tipo de pergunta estranha é essa? Desconcertado, Sunny balançou a cabeça. Então, lembrando que ela não podia vê-lo, ele disse: "Não." Nefis suspirou e virou-se. Alguns momentos depois, ela disse suavemente: "Odisseu era um herói em uma guerra antiga. Nas lendas, alguns humanos naquela época tinham poderes semelhantes aos dos despertos. Aquiles com um aspecto de corpo indestrutível, Diomedes que era tão feroz que até o deus da guerra o temia, Ajax que era tão forte quanto um gigante. Odisseu não era o mais forte, nem o mais corajoso. No entanto, ele era o mais astuto." Sunny piscou, olhando para a garota de cabelos prateados. "O quê? De onde isso veio? Por que ela de repente está tão eloquente?" Enquanto isso, Nefis continuou. "No final, a astúcia de Odisseu acabou com a guerra, e ele se preparou para voltar para casa. No entanto, os deuses o amaldiçoaram a vagar sem fim pelos mares, nunca mais voltando. Ao longo dos anos, ele sobreviveu a um horror após o outro e perdeu todos os seus companheiros. Então, após o naufrágio, ele se encontrou em uma ilha onde a bela fada Calipso vivia. A voz etérea e estranhamente melancólica de Estrela da Mudança ressoou na escuridão, criando uma atmosfera fascinante. Sunny não pôde deixar de ouvir com a máxima atenção. Calipso se apaixonou por Odisseu e o convidou para o seu palácio. Por muitos anos, eles viveram juntos em harmonia. A ilha era como um paraíso, cheio de todos os tipos de maravilhas, iguarias e delícias. Enquanto amava Calipso ao seu lado, Odisseu era até imortal. Mas, quanto mais ele ficava, mais tempo passava sentado na praia, olhando para o mar com olhos sombrios. Nefis sorriu. No final, Odisseu construiu um barco improvisado e abandonou a ilha, deixando para trás todas as suas delícias, a bela fada e até sua imortalidade. Então, minha pergunta é: por que ele partiu? Sunny piscou. O quê? Que tipo de jogo mental era aquele? Ele até considerou que Nefis estava zombando dele, mas não parecia ser o caso. Parecia que ela estava sinceramente interessada na resposta. Estranho, ele pensou por um momento e disse sem muita convicção. Talvez seja porque ele estava longe de casa. Um sorriso fugaz apareceu no rosto de Nefis. Longe, de casa. HM.
Tudo bem. Depois disso, ela se virou e abaixou a cabeça, tornando-se novamente como uma estátua. Parecia que a conversa deles havia terminado. Resmungando internamente, Sunny se deitou e tentou dormir. No entanto, a imagem de Odisseus com olhos sem esperança continuou aparecendo em sua mente. Depois de um tempo, ele sussurrou. E então? Ele conseguiu voltar para casa. Logo depois, Nefis respondeu. Sim. Ele voltou para sua esposa e filho, e viveram felizes para sempre. Satisfeito, Sunny sorriu e se virou de lado. Quando já estava quase dormindo, ouviu a voz suave de Estrela da Mudança novamente. Desta vez, era quase inaudível e sem objetivo, como se não fosse dirigida a ninguém. Odisseus foi o primeiro humano a quebrar a vontade dos deuses. Na manhã seguinte, Sunny e Nefis foram os primeiros a acordar. Enquanto o sol estava nascendo e o mar estava recuando, eles acenderam uma fogueira e começaram a preparar um café da manhã simples. Com Cassie ainda dormindo, eles não conversaram muito entre si. Era como se a conversa da noite anterior não tivesse acontecido. No entanto, depois de algum tempo, de alguma forma acabaram discutindo o plano para os próximos dias. Nefis tinha algumas ideias. Com o que você nos disse sobre os carniceiros se aglomerando a oeste, o passo lógico seria começar a nos mover para leste assim que pudermos. Claro, norte e sul também são aceitáveis, mas isso não nos colocaria tão longe do inimigo. Sunny concordou, concordando com aquela lógica. Nós exploramos um pouco para o leste, mas não o suficiente para alcançar o próximo ponto alto com confiança em um dia. É por isso que o melhor curso de ação seria passar o dia de hoje procurando um caminho até aquele grupo de penhascos ali e mover o acampamento amanhã. Ele suspirou. Você tem alguma ideia de onde estamos? Haveria uma cidadela humana para o leste? Nefis balançou a cabeça. Nunca ouvi falar de uma região que se encaixe nas características deste lugar. De qualquer forma, temos que nos mover para descobrir mais. Vamos encontrar uma cidadela, encontrar um portal não conquistado, ou morrer. O leste é tão bom quanto qualquer outra direção. Além disso, é o mais seguro, porque há uma horda de monstros a oeste. Nesse ponto, Cassie de repente sentou-se reta. Seus olhos estavam bem abertos e seu rosto estava um pouco pálido. Ela parecia nervosa e animada. Nefis franziu a testa. Cassie? Qual é o problema? A garota cega se virou para eles e sorriu. Uma visão. Eu tive uma visão, tipo, um sonho profético. Sunny pensou, tentando se adaptar a essa nova realidade de alguém ser capaz de ver o futuro. Ou o passado. Enquanto isso, Estrela da Mudança estendeu a mão, como se estivesse pronta para convocar sua espada. Estamos em perigo? Cassie balançou energeticamente a cabeça. Não, não é isso. Pessoas, eu vi um castelo cheio de pessoas. Ela sorriu e apontou com o dedo. Eu não sei o quão longe está, mas tenho certeza de que é naquela direção. Sunny e Nefis olharam um para o outro, sem saber se deviam ficar contentes ou petrificados. O dedo pequeno e delicado de Cassie apontava confiantemente para o oeste. Shadowslav, capítulo 39. Jornada para o oeste. No silêncio que se seguiu, o sorriso lentamente desapareceu do rosto de Cassie, substituído por confusão. Sentindo a tensão repentina, ela perguntou, o que está errado? Sunny suspirou. Não, nada está errado. É apenas que essa direção é a que queríamos evitar. Depois de pensar um pouco, ele acrescentou, foi de lá que eu vim ontem. Há muitos carniceiros carapaça lá embaixo. O rosto da garota cega caiu. Nefis, que estava ouvindo-os em silêncio, deu-lhe um olhar indecifrável e finalmente falou. Nos conte mais sobre o castelo. Uma sombra da excitação anterior retornou aos olhos de Cassie. Com um aceno sério, ela começou a descrever sua visão. Sonhei com uma vasta cidade em ruínas, construída de pedra desgastada. Estava cercada por paredes altas e impenetráveis. Vários monstros vagavam por suas ruas estreitas. No centro da cidade havia uma colina, e sobre ela estava um magnífico castelo. Ela sorriu. Mas não havia monstros no castelo. Em vez disso, estava cheio de pessoas. Tenho certeza de que eram despertos. Alguns estavam guardando as paredes, outros estavam indo sobre suas vidas sem se preocupar com nada. Havia comida, segurança e risadas. Bem, isso parece ótimo. Se esse castelo realmente existisse, todos os seus problemas seriam resolvidos. Sunny limpou a garganta. Você viu mais alguma coisa?
Cassie franziu a testa, tentando se lembrar. Então, seu rosto clareou. Sim. Eu vi Sunny me guiando pelas portas do castelo. Isso significa que vamos conseguir. Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto de boneca, irradiando tanta alegria que Sunny não pôde deixar de curvar os lábios. Internamente, no entanto, ele estava preso a um detalhe da visão de Cassie. Era que, ao falar sobre alcançar o castelo, a garota cega mencionou apenas os dois. Havia algum significado por trás disso? Sunny virou um pouco a cabeça e olhou secretamente para Nefis, tentando discernir se ela também havia percebido aquela pequena discrepância. No entanto, Estrela da Mudança era tão enigmática quanto sempre. Sem mostrar muita emoção, ela pensou por um tempo e então assentiu lentamente. Ok. Então nós iremos para o oeste. Enquanto o mar ainda estava recuando, eles tomaram o café da manhã e depois passaram algum tempo planejando a jornada e se preparando para abandonar o acampamento temporário. No processo, Sunny teve a chance de conhecer as meninas um pouco melhor. Foi então que ele chegou a uma realização repentina, que quase fez sua cabeça explodir de confusão. Essa realização surpreendente tinha a ver com Nefis. Quando eles se conheceram pela primeira vez em frente aos portões da academia, Sunny havia formado uma certa impressão da garota confiante e distante. Mais tarde, seu comportamento e as diferentes revelações sobre o passado de Estrela da Mudança apenas serviram para reforçar essa impressão. Nefis parecia existir um pouco à parte do mundo. Ela era misteriosa, distante e bastante fria. Seu personagem taciturno e padrões de fala estranhos faziam com que as pessoas que interagiam com ela se sentissem nervosas e abaladas, muitas vezes revelando mais do que tinham planejado. Quanto menos ela falava, mais parecia saber. Essa confiança silenciosa e indiferente era impressionante, às vezes, até opressiva. No entanto, essa impressão acabou por ser completamente errada. A verdadeira verdade por trás do assunto não tinha nada a ver com ser legal e distante. Depois de conversar um pouco mais com ela e observar suas interações com Cassie, Sunny quase desmaiou quando percebeu que Nefis era simplesmente uma pessoa incrivelmente, ridiculamente, dolorosamente desajeitada. Era como se ela não tivesse ideia de como falar com as pessoas. Toda vez que tentava transmitir algo, ela usaria palavras erradas ou tropeçaria no meio da frase e ficaria em silêncio. Seu tom nunca correspondia ao que ela estava tentando dizer. Muitas vezes, ela esquecia de colocar as entonações corretas em seu discurso, fazendo perguntas parecerem afirmações ou vice-versa. Somado a isso, estava o fato de que, como muitas pessoas introvertidas, Nefis não tinha o hábito de mostrar abertamente suas emoções. Não é que ela não tivesse sentimentos, é que ela era realmente ruim em expressá-los. Como resultado, seu rosto sempre parecia frio e neutro. Por isso, na maior parte do tempo, ela simplesmente escolhia falar o mínimo possível ou não falar nada. Tudo isso somado, então multiplicado por sua estranheza geral, foi finalmente responsável por criar a imagem falsa de uma princesa de gelo misteriosa e inacessível, quando na verdade, ela era apenas tímida e completamente inepta em se comunicar com as pessoas. Depois de chegar a essa realização, Sunny tentou com todas as suas forças, mas ainda não conseguiu evitar de ficar olhando para Nefis com olhos arregalados. Ele apenas conseguiu não deixar sua mandíbula cair. Que diabos! Isso não está de acordo com como um protagonista deveria ser. Em sua mente, Nefis definitivamente era o tipo de pessoa que seria a personagem principal de qualquer evento. No centro do palco, sempre havia pessoas confiantes e fortes como ela e Castor. Pessoas como ele e Cassie, por outro lado, eram relegadas a existir muito distantes no fundo. Agora, no entanto, não, essa linha de pensamento também estava errada. O fato de que Estrela da Mudança tinha problemas para se expressar e faltava habilidades sociais não significava que ela não era forte. Na verdade, poderia ter significado o contrário. Ela ainda alcançou tudo o que havia alcançado, mas com a camada adicional de adversidade. Ela ainda era perigosa. Naquele momento, Nefis finalmente percebeu que Sunny estava olhando para ela. Ela olhou para ele, após uma longa pausa, perguntou em um tom sem emoção. O que? Ele piscou, se livrando dessa súbita inundação de pensamentos, e limpou a garganta. Nada. Eu só ia perguntar quando vamos partir. Nefis parecia estar pensando. Depois de um tempo, ela virou-se e disse, em breve, Você realmente não consegue lidar com mais de uma palavra, consegue?
Completamente perplexo, Sunny escondeu suas emoções e sorriu. Ah! Tudo bem, então. Na luz cinzenta da manhã, eles abandonaram a colina alta e se aventuraram para o oeste, refazendo seus passos de ontem. Sabendo o caminho, o pequeno grupo fez rápido progresso. Nefis estava caminhando na frente, seu braço com a espada pronto para atacar a qualquer momento. Um pouco atrás dela estava Sunny. Dessa vez, a responsabilidade de segurar a corda dourada e guiar Cassie foi confiada a ele. É claro que a pessoa real, criatura. Os guiando era a sua sombra. Ela avançava à frente, observando cuidadosamente o labirinto em busca de sinais de perigo. O labirinto era como era antes, confuso e aparentemente sem fim. Lâminas carmesim de coral se projetavam da lama negra, criando uma vasta floresta emaranhada. No entanto, algo sobre ele hoje parecia diferente. Não demorou muito para que a sombra encontrasse um grupo de carniceiros carapaça famintos e imponentes. Shadowslave, capítulo 40. Ponto fraco. Pare! Sunny sussurrou, observando o grupo de carniceiros através de sua sombra. Assim que a palavra deixou seus lábios, Nefis imediatamente convocou sua espada. Depois de estudar os arredores por um segundo, ela virou a cabeça e olhou para ele com uma pergunta nos olhos. Cassie, enquanto isso, congelou no lugar e levantou hesitante seu bastão. Sunny contou os monstros. 1, 2, 3, 5. Maldição! As bestas imensas pareciam ser as perdedoras da matilha, semelhante àquela que ele havia matado. No entanto, seus ferimentos não eram tão pronunciados e terríveis. Cada um deles era muito mais uma ameaça do que o deformado de antes, e havia pelo menos meia dúzia deles. Há carniceiros no caminho à frente, 6 deles. Eles estão se movendo lentamente em nossa direção. Nefis lançou um olhar para a frente. Havia uma expressão calculista em seu rosto. Eles terminaram com a carcaça. Sunny pensou por um momento e depois abanou a cabeça. Não, acho que não. Mas talvez não haja carne suficiente para todos, então alguns rezagados não tiveram escolha a não ser sair de barriga vazia. Nefis acenou com a cabeça e fez um gesto em direção a um caminho próximo que se bifurcava. Iremos contorná-los. Os 3 adormecidos avançaram rapidamente e mudaram de caminho, dando uma ampla margem para o grupo de monstros. Tensos e sombrios, continuaram caminhando, tentando manter o rumo e não se perder no labirinto. No entanto, na próxima hora, tiveram que virar em direções aleatórias repetidamente, evitando outros carniceiros. A distância entre eles e a estátua gigante não estava encurtando em nada. Em algum momento, estavam recuperando o fôlego perto de um dos inúmeros becos sem saída do labirinto carmesim. Eles não tinham escolha a não ser esperar, já que um grande número de criaturas passava por seu local de esconderijo, separado deles por um longo trecho de um corredor de coral tortuoso. Sunny suspirou e balançou a cabeça. Nós não podemos continuar assim. Nesse ritmo, nunca chegaremos à segurança antes do pôr do sol. Cassie foi a primeira a reagir. Talvez devêssemos voltar. Essa era uma sugestão razoável. No entanto, Sunny sentiu relutância em concordar. Nefis compartilhou seus pensamentos. Com uma expressão vazia, ela disse, só vai ficar mais difícil amanhã. Ela estava certa. Amanhã, haveria ainda mais carniceiros inundando o labirinto. Então, o que devemos fazer? Estrela da Mudança inclinou a cabeça, pensando. Depois de um tempo, ela se virou para Sunny. Lutar. Luta? Lutar contra dezenas daqueles monstros? Ela estava louca? Sunny tentou esconder seu desprezo enquanto falava. Eu sei que você é habilidosa com a espada, mas você esqueceu que cada um daqueles monstros é um rank acima de nós? Não sobreviveremos em uma luta contra muitos. Nefis assentiu. Nós evitamos grupos grandes. Abatemos os menores. Depois de um momento, ela acrescentou. Se houver um ou 2 deles, há uma chance. Sunny queria retrucar, mas não conseguiu encontrar uma boa razão. No final, desistiu. Tudo bem. Nefis o encarou por um tempo. Então, ela de repente perguntou. Você estudou o cadáver do carniceiro que você matou. O que aquilo deveria significar? Um pouco surpreso, Sunny balançou a cabeça. Não, ele estava ocupado demais sentindo dor e tentando chegar em segurança antes que o mar voltasse. E por que ele estudaria um cadáver? Espere. Eu acho que o professor Július mencionou algo. Depois de uma breve pausa, Nefis falou. Os carniceiros têm 3 pontos fracos em seus corpos.
O primeiro é óbvio, são suas articulações. Qualquer coisa que precise ser flexível não pode ser muito rígida. Então, há lacunas na armadura acima das articulações. Ao mirar nas articulações, você pode diminuir a mobilidade e a capacidade de ataque deles. Então, estudando o monstro morto, alguém poderia entender melhor suas forças e vulnerabilidades. Essa ideia era tão óbvia que Sunny se repreendeu por não perceber antes. Enquanto isso, Nephis continuou. O segundo é o mesmo. É onde o torso dele se conecta à carapaça. Se você conseguir acertar com precisão esse ponto, pode ferir gravemente um carniceiro e causar danos sérios em seu corpo. No entanto, a menos que você consiga separar sua espinha dorsal, a ferida não será fatal. Ele ainda será capaz de lutar por um tempo. Sunny não pôde deixar de notar que a timidez de Estrela da Mudança parecia desaparecer sempre que ela falava sobre coisas em que se sentia confiante, como heróis antigos. Ou matar coisas. Curioso, o último ponto fraco fica nas costas deles, aproximadamente no nível dos olhos. Há uma cavidade levemente côncava e descolorida em sua armadura. É onde várias placas de armadura se conectam. A quitina ali é comparativamente fina. Se você conseguir perfurá-la, pode destruir o cérebro diretamente. Esse será um golpe fatal. Isso é bom saber. No entanto, esse ponto fraco era muito alto para ser atingido por um humano. Afinal, os carniceiros tinham mais de 2 metros de altura. Como se estivesse lendo seus pensamentos, Nephis acrescentou: é muito difícil atacar esse ponto fraco. Circular um carniceiro carapaça é quase impossível devido ao seu tamanho, velocidade e alcance de ataque das suas pinças. Ela olhou para ele e calmamente disse: se encontrarmos apenas um carniceiro, eu serei a isca. Minha tarefa será fazê-lo virar e, em seguida, contê-lo, expondo o terceiro ponto fraco. Sua tarefa será matá-lo. Sunny engoliu em seco. E se houver 2 deles? Como de costume, Nephis pausou antes de responder. Não morra. Não demorou muito para que eles não tivessem escolha a não ser tentar lutar contra um carniceiro carapaça. Atrás deles, havia um longo trecho do labirinto sem ramificações adequadas para eles seguirem. À frente, havia uma pequena clareira com apenas uma outra passagem que saía dela. Não muito longe nessa passagem, um enorme carniceiro carapaça estava se movendo lentamente em sua direção. Sunny descreveu rapidamente a situação e esperou pelo feedback de Estrela da Mudança. Sem muita demora, ela sentiu com a cabeça. Lutaremos na clareira. Depois disso, Nephis guiou gentilmente Cassie até a parede do labirinto e ajudou-a a encontrar um lugar para sentar. Espere aqui. Voltaremos. Depois de pensar um pouco, ela acrescentou. Em breve. Quando Nephis se afastou, Cassie segurou sua mão. Seu rosto estava pálido e tenso. Neph, você, tenha cuidado, tá? Nephis piscou e inclinou um pouco a cabeça. Então, ela sorriu. Ah! Claro, com isso, ela e Sunny foram rapidamente para a clareira. Quando chegaram lá, o carniceiro carapaça estava a segundos de aparecer. A sombra de Sunny voou para fora da passagem e se reuniu aos seus pés. Sem precisar discutir com Nephis, ele rapidamente se escondeu nas sombras e esperou lá, esperando por uma chance de atacar. Nephis, por outro lado, caminhou até o centro da clareira e ficou lá calmamente, com os ombros relaxados e as costas retas. Uma elegante espada longa apareceu em suas mãos, descuidadamente apontada para o chão. Sem saber o que fazer, Sunny repetiu silenciosamente suas palavras. Não morra. Um segundo depois, o carniceiro carapaça entrou na clareira. Quando seus pequenos olhos avistaram Nephis, uma luz maligna se acendeu neles. Sem desperdiçar nem um segundo, o monstro massivo gritou e correu para atacar. Sua enorme pinça avançou com uma velocidade assustadora, rasgando o ar em seu caminho. Nephis se esquivou rapidamente, desviando-se da pinça. Em seguida, pulou para trás, afastando-se do caminho do monstro em movimento. Ao mesmo tempo, sua espada reluziu no ar, cortando profundamente a junta de uma das pernas dianteiras do carniceiro carapaça. Sangue azul espirrou no chão. É claro que essa pequena ferida era insignificante demais para desacelerar o carniceiro. Com surpreendente agilidade, ele girou e desferiu um golpe lateral esmagador. Nephis, que havia acabado de pousar em seus pés, não teve escolha a não ser desviar o golpe com sua espada. Ela conseguiu dispersar a maior parte do impacto segurando a lâmina no ângulo certo, mas a força restante ainda era suficiente para desequilibrá-la.
Nesse momento, a segunda pinça desceu. Em vez de tentar recuperar o equilíbrio, Estrela da Mudança aproveitou a queda e fez uma cambalhota sobre uma das mãos, terminando por se afastar um pouco do monstro. Sua espada atacou novamente. O ataque subsequente veio quase imediatamente. No entanto, Sunny não se importava mais com os detalhes. A única coisa que importava era que, por meio dessa série arriscada de esquivas e saltos, Nephis havia conseguido circundar o lado oposto da clareira, forçando o carniceiro a virar as costas para a sombra em que ele se escondia. É agora ou nunca. Sunny avançou com os dentes cerrados. Antes que Estrela da Mudança terminasse sua última esquiva. Antes que a pinça do carniceiro se chocasse sobre ela de cima. Antes que Sunny tivesse tempo para ficar com medo. Ele encurtou a distância entre si e o monstro e pulou com toda a sua força, pousando no topo de sua carapaça. Então, ele usou todo o seu peso para avançar com a mão. A lâmina azul reluziu em sua mão e imediatamente foi engolida pela sombra. Um sopro depois, a lâmina escura atingiu precisamente a cavidade côncava e descolorida na armadura do carniceiro. Com um estalo, o quitina se quebrou, permitindo que a ponta da espada afundasse profundamente no corpo do carniceiro. O monstro tremeu e então caiu pesadamente no chão. Sunny foi jogado de sua carapaça, caindo na lama com um rolo. Isso foi fácil? Já havia terminado? Como que para responder-lhe, a voz do feitiço ressoou no ar. Você matou uma besta desperta, carniceiro carapaça. Sua sombra fica mais forte. Áudio produzido pelo canal DK. Curte, compartilha e ativa o sininho. Bora para a novel.